Olá, nesse episódio do Investigando Aprovados, que tá fazendo parte de uma série de aquecimento para um grande evento que a gente vai fazer na semana que vem, dos dias 12 a 15 de junho, um evento exclusivo para vestibulandos de medicina. No episódio de hoje, eu vou conversar com a Vitória Caroline, ela que passou em medicina na Estadual de Londrina, e você vai aprender aqui como render muito mais no cursinho, e ele é um episódio, né, falando sobre estudos para uma pessoa que já tem ali uma trajetória dentro do cursinho e quer finalmente passar, ou até para você que não quer ter que levar tanto tempo assim no cursinho. Inclusive ela fez cursinho presencial e a gente vai comentar sobre isso ao longo do episódio. Então já se prepara, porque não é para ser um episódio curto, afinal, se fosse curto você não aprenderia tanto quanto você vai aprender neste episódio aqui. A gente está num quadro aqui investigando aprovados e hoje eu estou com a Vitória. Eu passei em medicina na UEL e eu sou da turma T8. Da turma 8 do Pilares que Aprovam. Isso. Show de bola. Vitória, meu objetivo aqui é... O nome Investigando Aprovados não é à toa. Por mais que a gente tenha conversado, eu quero investigar como foi toda a tua jornada. A gente sempre traça padrões de pessoas aprovadas, então... a gente consegue perceber que os aprovados várias vezes têm coisas em comum. Sejam acertos, sejam erros. E nesse momento do ano, até antes da gente vir pra cá, tinham te perguntado, o que você fez no mês de maio? Você sabe por que essa pergunta, o que você fez no mês de maio? Por quê? É porque a gente tem o mês de maio como um dos meses mais difíceis do ano pra quem estuda pro vestibular. Porque tu começa sempre extremamente motivado, janeiro, fevereiro, e agora é mais ou menos o momento do ano em que o povo vai acumulando matéria, em que o povo vai tendo aqueles conteúdos que já passou um tempão e a pessoa ainda não aprendeu, vai começando a dar muitas vezes até um desânimo. Então, eu gostaria de começar com essa pergunta, porque agora você tá num mês de maio que você já está aprovada, você passou em medicina na Estadual de Londrina, mas como foram os últimos meses de maio pra ti? Tu chega a lembrar de como estava sendo o mês de maio do ano passado pra você? E se foi difícil? Olha, eu acho que eu lembro de vários meses de maio, na verdade, né? Tá. Não só o do ano passado, que é muito isso realmente, que a gente começa a ficar cansado, começa aquela rotina de estudo, começa a pesar, você, né? Você já tem alguns meses de estudo, você tá fazendo tudo certinho, né? Então, pra mim, ano passado foi bem a época mesmo que começou a acumular conteúdo. E se você não tiver ali um planejamento do que você vai fazer a partir daquele momento e uma estratégia mesmo, não dá. O estudo só vai formando aquela bola de neve. Sim. E aí, quando você vê, porque assim, é um estalar de dedo, outubro já tá ali, né? Na porta e a prova já tá ali. Então, também é aquele momento que a água começa a bater na bunda, né? Então, eu lembro que na verdade, foi bem difícil. Teve alguns meses de maio que não deu pra mim, não. Alguns meses de maio. Tu teve uma jornada pra passar em medicina de mais de um ano. Sim. Tá. Vamos puxar, porque eu conheci um pouco após mais ou menos metade do ano passado. Uhum. Foi quando entrou no Pilares. Mas como que era antes? Então, vamos voltar. Talvez, quando que você decidiu que tu queria passar em medicina? No segundo ano do ensino médio. Assim, pra algumas pessoas isso pode ser um pouco tarde, né? Porque tem gente que desde criança já não, quero fazer medicina. Não, comigo não foi assim. Eu demorei pra decidir, inclusive, na verdade, a ideia surgiu quando eu tava no 9º ano ainda. Tá. Então, eu comecei a pensar, mas medicina é legal, né? É uma ideia legal, mas eu ficava, nossa, mas será que eu vou querer enfrentar mesmo tudo isso que as pessoas falam que é o vestibular de medicina, né? Ai, porque são anos tentando, você sabe que você não vai passar de primeira, aquele papinho, né? Uhum. E aquilo ficava na minha cabeça, ai, será que eu vou querer mesmo ir para uns cursos mais concorridos, né? E eu fiquei 2 anos pensando nisso, né? E daí, no segundo ano do ensino médio, que eu fui decidir mesmo. Não, vai ser medicina e não tem outra opção, né?
Aí que eu comecei, eu até tentei fazer um estudo mais focado no segundo ano, né? Mas aí esse papinho de, são anos de estudo, aí o segundo e terceiro ano eu não estudei com aquele foco, não, vou estudar pra passar, sabe? Só estudava pra fazer o básico ali Sim. e era isso. Tá, mas tu ia bem na escola? Ia, assim, era média 8, assim, mais ou menos. Tá. Teve um vídeo meu que explodiu no TikTok, porque eu falei que o maior choque de alguém que quer passar em medicina é quando a pessoa vai bem na escola. Uhum. Pô, ela bala na escola, só que ela chega no vestibular e ela percebe que o negócio É bem mais embaixo. o buraco é mais embaixo. Como que foi esse ponto pra ti? Porque você fez ali uma coisa ou outra, então no segundo ano tu decidiu. Você falou, não, quero medicina. Então o terceiro tu chegou a estudar. Estudei, sim. É, porque daí eu fiz o primeiro e o segundo no colégio. E o terceiro, como eu já tinha decidido, né? Minha mãe decidiu mudar de colégio pra um que fosse mais focado pro vestibular mesmo. Daí eu fiz aquele famoso terceirão. Cursinho. Isso, junto com o pré-vestibular já. Que é uma loucura. Nossa, uma loucura. Loucura. Onde você fez? Fiz no Dom Bosco. Tá, isso foi mais ou menos que ano? 2019. Você se formou em 2019, então. Uhum. Tá. Aí foi uma loucura, mas eu não. Como ficava esse papinho de. Ninguém passa direto em ensino médio, né? Aí eu não estudei. Tipo, com aquele afinco, assim, não, estudar pra passar, sabe? Uhum. Eu estudei, mas, vamos tipo, ver como é que ninguém é. passa. É. Tipo, vou Tá. ver como é que é. Vou lá fazer o vestibular, a prova da federal. Eu já tinha feito no segundo ano, né? Mas só pelo lúdico, assim. Uhum. Aí no terceirão, vamos fazer valendo então pra ver como é que era. E essa questão do choque, né, de ser uma das melhores alunas, mas eu lembro que foi realmente isso, porque daí todo mundo, nossa, mas você é muito inteligente. Nossa, mas você vai conseguir. A família? A família, os amigos da escola também, nossa, mas você é muito inteligente. Você vai conseguir, com certeza, absoluta. E daí chega lá na hora e você vê que não é assim. Eu lembro que em 2019 eu não cheguei a 50 questões na federal. Caraca. E aí eu fiquei, nossa, não é bem assim, né? É mais- difícil o negócio. Uhum. E por que tu acha que acontece isso? Putz. É porque eu acho que as outras pessoas não têm uma dimensão de como que é o vestibular concorrido, querendo ou não, sabe? A maioria das pessoas quer, quando você tá em ensino médio qualquer, assim, quer os outros cursos mais, digamos assim, mais fáceis, né? Ou nem quer. Ou nem quer. Ou, Tem isso também. vai lá na particular e paga e pronto, e é isso. Às vezes não precisa nem fazer vestibular, né? Nem fazer uma prova. Você sempre teve isso, tipo, eu preciso passar numa pública. Sim. Precisa ser medicina numa pública e ampla concorrência ainda. Não, no começo minha mãe até falava, né? Não, primeiro se preocupa em passar, que depois se pagar a gente vê, né? Tá. Até a primeira vez que eu passei na particular era esse o discurso, né? Mas daí ela viu que não era bem assim, né? Mas, então tu passou numa particular? Passei, mas isso foi no meu primeiro ano de cursinho, daí não foi no direto do terceirão. Aí eu fiz... Tá. Porque daí foi em 2019 fiz o terceirão, daí em 2020 comecei a fazer o extensivo, né? Aí fui um mês pra aula, deu a pandemia. Aí... Tivemos esse ponto, tá. Aí ficou as aulas online. O Dom Bosco, nossa, eles foram excelentes nisso, na verdade. Continuou online. E aí eu continuei estudando, porque em 2020 falei, não, agora eu vou estudar pra passar. Uhum. E aí que eu comecei Mesmo em casa. Mesmo em E casa. não tinha crise, era pau torando, porque muita gente ficou naquela, mas agora não dá pra render em casa e parará. Você pegou e meteu firme. Meti firme demais, assim. Foi uma das épocas que eu mais estudei. Tu vê. Claro que teve altos e baixos, né? Tinha épocas Sim. que eu tava, nossa, tá difícil, mas continuava, assim, Mas tu sabe? continuou. Olha, às vezes a gente tá aqui num papo tão fluido e importante pra sua aprovação que a gente acaba esquecendo de fazer lembretes importantes pra ti. Então eu não sei se você me conheceu há muito tempo, há pouco tempo, mas é importante que tu deixe o like neste vídeo, seja lá onde você esteja assistindo, se é no YouTube, se é no Spotify. Afinal, sempre que a gente postar algo novo, o algoritmo vai recomendar ele pra ti e você não vai perder nada. Lembrando também que este episódio faz parte de uma série de aquecimento para um grande evento que a gente vai fazer, exclusivo para vestibulandos de medicina. Ele é online, vai acontecer dos dias 12 a 15 de junho e se chama 2023, seu último
Vestibular de Medicina. Caso você ainda não esteja inscrito, o link para se inscrever nele tá aqui abaixo. Então, esses dias eu cheguei a falar, alguém me perguntou numa live assim, o que mudou do vestibular, talvez, da pandemia pra agora pós-pandemia? E eu falei algo assim, que quando você analisa esses casos, tu vê que o teu caso é exceção. Eu disse que durante a pandemia, por incrível que pareça, foi um momento em que talvez, por grande parte do povo ser acostumado a estudar presencial, começar a estudar online, agora não rendeu. Pouquíssimas pessoas renderam. Pouquíssimas mesmo. Então teve muita gente que passou aproveitando, digamos, óbvio que não tratando a pandemia como algo bom, mas foi um momento que teve gente que tipo surfou aquela onda e foi embora, sabe? E tá hoje lá na faculdade feliz da vida. Mas teve muita gente que simplesmente não conseguiu render. Então tu rendeu em casa. Consegui, nossa. E grande parte é esse acompanhamento dos professores, assim, que a gente teve, sabe? Tinha até assistência online, então o atendimento deles era muito bom, o suporte que eles davam pra gente. Mas é claro, isso é só uma parte, né? Você tem que ter a tua disciplina, a tua vontade mesmo de estudar. Porque, na verdade, é difícil, né? Você ter vontade todos os dias, ninguém tem vontade todos os dias de estudar, né? Tá. Mas, inclusive, essa é uma das partes mais difíceis pra mim, que foi manter a constância ali, né? Do sempre estar estudando, mesmo que fosse só um pouquinho, só pra não deixar de lado, sabe? Tipo, largar de vez os bets. Sim. Então, mas aí na pandemia, tanto porque daí eu não tinha que me preocupar, tinha o tempo do transporte, nada, sabe? Então era mais tranquilo. Tinha o conforto de casa. Tinha o conforto de casa. E eu ficava sozinha em casa o dia inteiro. Então eu não tinha problema com barulho, pai e mãe vindo conversar. Então era eu estudar ou ficar olhando pra nada, assim, sabe? Tá. Mas por que mesmo rendendo tu não passou neste ano? O que aconteceu? Porque é aquele famosinho estudo do primeiro ano de cursinho famoso, né? Assisti uma aulinha, vou ler a apostilinha, grifava aqui. Tava fazendo uns exercícios aqui da apostila, uns perdidos. Agora eu vou fazer resuminho. Se der tempo. Aham. Se der tempo, né? Bem isso. É tipo assim, fiz todos os meus resumos, agora se der tempo eu faço uns exercícios. Bem isso. Nossa, era bem o estudo clichêzinho, assim, sabe? Sim. De Studigram e tal. E aí, por isso que não deu, né? Eu senti que eu consegui evoluir bastante, mas não o suficiente, sabe? Talvez tu chegou naquele ponto que tu tem nota pra passar, tipo, em qualquer curso. Sim. Menos pra bendita da medicina. Uhum. E isso quase sempre acontece no primeiro ano de cursinho mesmo. Porque, cara, tipo, às vezes direto do terceirão a pessoa já tem nota pra passar em qualquer curso, menos medicina, mas no primeiro ano de cursinho isso é comum. E a gente vai chegar no ponto que você foi pro cursinho presencial. Mas eu achei legal que você falou assim, foi aquele estudo primeiro ano de cursinho. Sabe por quê? Esses dias eu tava brincando que você consegue identificar exatamente, você entra num cursinho, você consegue identificar quem é um novato. Sim. Que acabou de entrar. De cara. Quem é... Tipo assim, o novato tem aula de qualquer coisa, ele tá lá. Aham. A pessoa de tempos, a pessoa de tempos. Sai fora essa aula, eu não vou nem ver. Vai pra cabine, assim. Vai estudar na cabine. Nossa, é muito assim, demais. Até, inclusive, lá no cursinho eu vejo muito isso. E eu ficava até pensando, né? Porque, assim, eu entro numa aula ou outra, assim, sabe? Uhum. Então, e daí eu fico pensando, nossa, essa galera aí me olhando deve pensar, nossa, mas que nada a ver, né? Ela entra pra ver uma aula ou outra. Que guria doida, né? Você sabe um problema grande? O povo, eles ficam, tipo, com dó de matar a aula ou de perder alguma coisa. E é um sentimento muito assim... Tipo, você fala assim... Ignora essas aulas de gramática, de oração, sei lá das coisas que não caem no lugar algum. Pô, ignora as aulas de sociologia, de inglês, aquela... Porra, forma passiva não sei o que do inglês. Aí você fala pra pessoa, ignora. A pessoa... Madeira, mas dá uma dó por causa do cursinho, não sei o que eu falo. Olha... Se apega tanto ao cursinho que ano que vem você tá aí de novo. Uhum. A pessoa que eu brinco que a pessoa que é tão centrada no cursinho, que ela faz tudo ali direitinho, ela vai tão bem no cursinho, que ela passa de ano. No cursinho. É bem isso. Não, e inclusive até a questão da apostila. Assim, você chegar pra pessoa e falar assim, não, você não precisa fazer... você teve essa aula, você vai fazer esses exercícios da apostila. Nossa... Pra mim, inclusive, foi muito difícil eu conseguir largar da apostila, assim, sabe? Tipo, eu faço, deu tempo, vou fazer uns 5 aqui. Mas não é uma prioridade pra mim, sabe?
Porque, inclusive, tem isso, né? De, não, eu preciso fazer a apostila do dia. Não, deixa eu fazer a apostila do dia. Tem muito isso. E não apenas, tipo, tem materiais, por exemplo, que tem lá 6 matérias. E aí tem 20 questões pra cada. Aí o professor fala assim, galera, então aqui, vocês têm as 20 questões. Aí o novato do cursinho. Tá, eu tenho as 20 desse, as 20 do outro, as 20 do outro. Aí ainda tem que fazer os resuminhos, ele colapsa. É bem isso mesmo. Porque 6 por dia vezes 20 dá 120 questões. É muita coisa. Muita coisa. Assim, se for fazer... Nossa, é um surto. Se for fazer esse primeiro ano de estudo, assim, de cursinho, digamos, que é a regra, né? Que o pessoal vê como uma regra. Nossa, a pessoa surta mesmo. Real. E aí chega... E por isso que, inclusive, chega em maio, a galera não consegue continuar. Porque não tem pique. Queimou a largada, como eu costumo dizer, né? A galera queima demais a largada. Não, você não vai estudar demais. Pá. Aí faz 120 exercícios e... Na verdade, convenhamos, né? Você tá falando parecido com um cara que tem no Instagram, que é Gabriel Madeira, acho que é o nome dele. Acho que é muita influência. Eu achei meio parecido, assim, tipo, dá pra ver que a opinião de vocês tá meio alinhada. Mas, nesse primeiro ano, então, fez ali o estudo e tal, mas não foi aquele extensivo bem feito. Isso era 2020, primeiro ano de pandemia. Isso. Tá. Como foi 2021? Mudou alguma coisa? Não mudou? Então, mudou de cursinho? Então, porque a federal de 2020 foi na metade de 2021, né? Então, verdade, foi em julho. Então, aí eu fiquei... Pra quem não... É que tem gente que não conhece e tal. Federal é o vestibular da UFPR, vai ter gente estudando pra outras provas, pro Enem, por exemplo, também. Então, pra gente deixar claro, quando você fala federal, é o vestibular da UFPR, isso. Que era o teu foco. Sim, sempre foi, na verdade. A gente vai chegar no ponto que você estudou muito pra uma prova e acabou passando em outra... isso acontece bastante com o Enem, no teu caso foi com a UEL, a gente vai chegar nesse ponto pra que o povo entenda, perca aquele negócio que você tava comentando antes da tua amiga, de estudar só pra uma prova. Sim. A gente vai chegar nesse ponto. Desculpa, eu te interrompi. Pode continuar. Falou que o vestibular foi no meio do ano. Isso, Então, o Dom Bosco fez esse acompanhamento até a metade de julho. Então, passou dezembro, teve uma pausa ali de umas 2-3 semanas. E eles continuaram, eles fizeram revisão. Nossa, assim, foi revisão em cima de revisão, né? Porque não tinha mais o que dar. Mas eles ficaram acompanhando a gente até a data da federal, sabe? Sem a gente ter que pagar nenhum custo adicional. Então, sim, foi muito bom. E aí eu fiz a prova da federal, só que o que me quebrou foram os pesos, né? Porque aí tinha peso, não era mais aquele método de 2 fases, né? Era uma fase só, tinha os pesos, tinha a redação. Ninguém sabia como que ia ser a redação direito, né? A minha professora tinha até dado um palpite lá, mas, assim, não tinha nada a ver. Ela achou que ia ser 25 linhas, sabe? E aí eu fiquei... Na verdade, inclusive, eu só consegui fazer alguma coisa naquela prova porque eu tinha visto um vídeo teu. Não creio. Falando como que você achava que ia ser o texto, sabe? E foi... Nossa, foi Caraca, muito então isso. bem antes. Foi. Você me conheceu bem antes de entrar no Pilares. Sim, nossa, bem antes. E aí, eu lembro que você falou, primeiro parágrafo contextualiza, no segundo dá tua opinião, né? E eu só consegui meio que me virar ali por causa disso, porque senão, nossa senhora, eu tinha me ferrado, assim. Aí, mas ainda assim eu fui bem mal, porque eu não tinha treinado naquele modelo, né? E aí, não deu. A prova foi num domingo, voltei pra casa, saiu o gabarito provisório, né? Aí eu fui lá corrigindo, né? Putz, não vai dar. Nossa, não vai dar. Esse foi teu primeiro vestibular depois do terceirão? Foi. Aí, nossa, caraca, não vai dar, né? Na segunda-feira eu tava no outro cursinho já. Aí eu já posso procurar outro cursinho, né? Porque eu não queria mais ficar no Dom Bosco, porque, nossa senhora, pra mim já era demais. Terceirão, e mais um ano da pandemia, 1 ano e meio, né? Tendo aula com os mesmos professores, senti que não me agregava mais. Não vou mais ficar aqui. Fui pra outro. Eu não sou contra cursinho. Muita gente prega, tipo, não, porque cursinho não funciona e tal. Eu discordo plenamente, tipo, até porque às vezes você encontra uma pessoa que passou em medicina depois de anos, e ela fala assim, eu só passei quando eu larguei o cursinho e eu fui estudar em casa. Tá, mas ela tá ignorando que os anos que ela fez de cursinho deram base pra ela. Agora, uma coisa que eu sou contra é tu ficar 10 mil anos no mesmo cursinho. Então eu achei legal isso. Você falou, pô, eu fiz o terceirão, que já era cursinho. Aí eu fiz mais um ano. Você falou, vou trocar. Sim, nossa, não agregava mais, sabe? Eu já sabia todas as aulas de cor, eu ficar ali, eu ia ficar estagnada, sabe? Sim. Eu não ia evoluir. Tanto que, inclusive, quando eu mudei de cursinho,
Nossa senhora, eu senti uma evolução absurda, assim, absurda. Tá. Porque só são os mesmos conteúdos, mas só o jeito do professor abordar aquilo lá em sala de aula já é diferente, sabe? Você já consegue ver com outros olhos. E às vezes até mais informações, né? Um professor passa, outro não. Sim. E aí eu comecei a. Daí que eu fui pro. Em 2021, e comecei o semi, né? Porque daí eles não. Era julho já? Agosto, eu acho. É, julho. É, por aí. Agosto. Aí fiz o semi, porque tinha outra prova em fevereiro. Fevereiro. Em fevereiro. Foi ano passado. Foi. Bem isso. Ah, eu já peguei. Tu fez 2 vestibulares antes de entrar no Pilares, porque só que as datas foram trocadas por conta da pandemia. Sim. Aí fiz o nesses E 6 tu meses. fez o Enem também no final do ano? Fiz. Na verdade, eu fiz tudo que tinha. Das estaduais, fiz tudo, né? Mas eu não estudava especificamente para aqueles vestibulares. Eu só fazia por fazer mesmo. E aí. Mas meu foco sempre federal, né? Federal, Pelo vestibular tradicional. vestibular tradicional. E aí. Só que, então, inclusive, esse de uma fase me quebrava as pernas. Por causa do peso. Aí. Nesse vestibular de fevereiro, eu lembro que o que me derrubou foi química. Assim, eu sempre falei que era o meu Química forte. era o teu forte. Era o meu forte e, nossa senhora, eu lembro que me abalou demais, assim. Porque eu acho que eu fui... Tanto que foi a primeira matéria que eu fiz era química. Porque eu sempre faço química pra dar aquela confiança pro restante da prova, né? Nossa senhora, a hora que eu vi que foi química que me derrubou... Nossa, eu queria, assim, chorar. Mas aí depois eu parei pra analisar, né? Não, mas eu preciso saber por que eu errei tanto química, né? Não... Aí, nervosismo. De eu chegar na prova e, tipo assim, naquela afobação de fazer... Pá. Nossa senhora, eram 6 questões, eu acho que eu acertei Agora 2. Eu achei interessante a conversa. Você só errou por nervosismo. Sim. Aí agora eu vou ter que pensar numa estratégia pra eu acalmar esse nervosismo antes da prova, né? Tá. Pra chegar lá mais de boa, tranquilo e conseguir... Porque, assim, não tinha outra explicação pra eu ter perdido aquelas questões, sabe? Sei. E aí, Eu sei bem. daí, nossa senhora, foi... Assim, eu fiquei por muito pouco. Até os professores, assim, lá do cursinho falaram, nossa, se não fosse química, você tinha conseguido. E aí... Inclusive, foi aí que a gente começou a se encontrar mais por causa da Mafê, né? Porque foi nesse vestibular que ela passou. Sei. Bom, você já me conhecia, tu tinha visto um vídeo ou outro meu, Sim. já olhava coaching, não sei o quê. Já. Como é que era? Isso aí é golpe. Não. Era influenciador mirim. Minha mãe chama assim, influenciador mirim. Pô, o cara deixa crescer a barba desse tamanho pra ser chamado de influenciador mirim. Não, porque tem sabe o professor Augusto? Acho que é Augusto. Bah, não sei. Não é? É lá de Goiânia? Goiás? Careca? Não vou saber. Tá, o Gilberto. Gilberto, ele. Ah, bom ponto. Aí foi... Eu conheci ele também e conheci vocês mais ou menos na mesma época, sabe? Daí ele era o influenciador normal e você era o influenciador mirim, entendeu? Tá. Mas tua mãe me conhecia, então. Sim, porque daí ficava assistindo as lives. E daí eu contava sobre o que você falava, né? E daí ela ficou te conhecendo. Aí ela te chamava de influenciador mirim e ficou influenciador mirim. Tá, mas ela então não olhava assim, porque tem mãe que fala, isso aí é golpe. Isso aí... Não confia. Não tinha isso, então. Não. É porque ela achava que o Pilares era um cursinho, entendeu? Que ela ia assinar e eu ia ter aula de química, biologia, física, matemática. Aí até eu explicar pra ela que não, que era totalmente diferente. Tá. Assim, levou um tempo. E pra ela aceitar, comprar, foi... Nossa, demorou. Mas depois que eu fui contando pra ela como é que era, nossa senhora, ela não se arrependeu. Até Sério? hoje. Aham. Pô, que massa. Até hoje ela... Nossa, quando ela descobriu que eu ia ter... O tanto de tempo que eu ia ter acesso, né? Tudo que tinha, nossa, ela ficou cantada, assim. Nossa, gastei bem o meu dinheiro, sabe?
Tá, legal. E o que que mudou no teu estudo, assim? O que que mudou, pô, principalmente falando da questão de confiança de prova e tudo mais? Vamos voltar lá quando tu entrou. Tá. Então, é que daí eu tive essa. Foi em fevereiro, né? Eu acho que é a prova da federal. E eu entrei em maio, abril, né? É. Se eu não me engano, foi logo depois de um vestibular, de um resultado, que aí teve a galera aprovada lá, a gente fez tipo, uma turma depois disso. Uhum. Aí eu entrei no Pilares, só que como tava. Daí já tava um cursinho presencial, continuei fazendo. E aí tava aquilo, nossa, uma loucura, né? Uma loucura. E aquela divisão, eu vou fazer o estudo que eu fiz no primeiro ano de cursinho ou vou mudar a minha estratégia, né? E eu ficava dividida naquilo. Aí eu comecei. Daí que eu peguei o Pilares, assinei o Pilares. Aí comecei a ver as aulas, tá. Sem chance de fazer igual o primeiro ano de cursinho, né? Aí, aí que eu comecei a mudar de verdade. Mas eu senti que faltava ainda alguma coisa, sabe? Porque que nem eu falei, eu me sentia muito presa ainda no cursinho. Muito presa, apostila, e não sei o quê. Fora que tiveram outros fatores. Meu pai ficou doente. Assim, querendo ou não, atrapalha, né? E aí eu tinha que conciliar as coisas de casa, cuidar do meu pai. E aí, querendo ou não, atrapalha o estudo da gente, né? Durante a semana, a gente não consegue... Às vezes, assim, não, essa semana eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas aí, surgiu um imprevisto, não, vou ter que levar meu pai no médico, não vai dar, sabe? E aí, eu senti que isso me atrapalhou um pouco também. Mas eu já tava no caminho, assim, não, preciso mudar, preciso fazer diferente. E aí, eu comecei a fazer mais as provas antigas da Federal. Porque até então, assim, uma ou outra, sabe? Pra dizer que eu tinha feito, sabe? Sim. E aí que eu comecei mesmo a pegar as provas antigas, a estudar aquilo que realmente caía, a falar, a selecionar mesmo os conteúdos, né? Não, esse eu vou estudar bem porque cai bastante. Esse eu vou dar uma olhadinha porque quase não cai, sabe? Tá. E aí, o vestibular, se eu não me engano, foi em outubro mesmo, né? Foi final do ano. Final do ano. Tá, deixa eu lembrar agora. Então, eu achei engraçado porque tu comentou sobre... Pô, teu pai ficou doente, tu teve que cuidar dele. Ele ficou... Assim, ele ficou doente na metade do ano. Foi lá por julho, assim. Bem na época que começa a apertar mais, né? Na época que nem a gente tava falando, que a água começa a bater na bunda. Mas olha como eu enxergo isso, né? Foi no ano que tu passou. E, às vezes a pessoa tá numa confusão enorme e ela se desespera porque ela às vezes ficou uma semaninha sem poder estudar porque ela teve uma gripe. E ela perde tudo. Não, o mundo dela desaba. E tu vê que tu, tipo, porra, porque eu tava rendendo e não sei o quê. E aí eu não passei. Pô, porque eu fui lá pro meu troquei de cursinho, vi que mudou. E não passou. E o mais massa pra mim disso é que a gente tá chegando no terceiro ano. Foi o ano que tu entrou no Pilares. Foi o ano que tu mudou uma coisa ou outra. Mas, pô, você acabou de falar, pô, meu pai ficou doente. Tem gente que se tiver uma frente que atrasa, a pessoa... eu nunca mais vou passar. Meu Deus, meu ano acabou. Nossa, eu tô pensando em desistir. Eu fico, cara, tá todo mundo assim, entendeu? Sim. Tá todo mundo com matéria atrasada. Talvez tenha gente com um problema bem pior que o teu e não vai parar. E a pessoa tá ali com um conteúdinho que atrasou, que nem cai, e o mundo dela acaba. Agora a gente vai conversar mais disso. Como foi? Teve momentos em que você se desesperou? Teve outras situações do teu ano que, tipo... O que eu quero passar aqui não foi perfeito. Não, nossa, muito longe disso. Talvez, inclusive, foi o ano que você mais passou por problemas, só que você tinha um fator que você poderia não ter nos outros, maturidade. Lá no começo, eu te fiz uma pergunta assim, pô, por que você acha que isso acontece e tal? O lance de tu ir bem na escola e não passar no vestibular, né? Uhum. Eu acho que se você olhar pra Vitória daquela época e olhar pra Vitória de hoje, certamente você vai falar, a Vitória mudou pra caramba. Nossa. A Vitória de hoje tá preparada pra cursar medicina. Pô, quando a gente tava vindo pra cá,
E você falou assim, não, porque eu fui a pé pro escritório, eu deixei minha moto. E aí eu perguntei pra ti assim, tá, mas tu não tem medo de andar de moto em Curitiba? Você falou, tem que andar. Porra, é isso que eu tô falando, entendeu? É tipo, não sei o que, aconteceu outra coisa no meu estudo. Tá, mas tem que continuar estudando. É bem isso. Nossa, e quando você entende isso, que não é uma coisinha ou outra ali que vai tirar o teu foco, que vai sabe? acabar a aprovação da pessoa. Exatamente. Não, que nem você falou mesmo, assim, todo mundo tem dificuldade. Não, a gente pensa que, nossa, a vida de todo mundo é perfeita. Não, porque, não, os outros acordam, estudam, das 7 horas até ir dormir, meu Deus do céu. Não, mas não é assim, todo mundo tem uma vida. Não, e aí tem pessoa que faz isso aí. Que acorda das 7... não, mentira, ela acorda às 5 pra começar a estudar às 7, pra parar de estudar às 22, e ela loucamente grava vídeo estudando, não sei o que, vestibular de medicina. A pessoa que passa umas horas no final do ano e rouba a vaga dela é alguém que tava trabalhando e estudando e essa pessoa não passa. É bem isso. Eu tava vendo uma coisa, era alguém falando, eu não lembro exatamente quem era, mas eu acho que era uma menina que já faz medicina na Federal. E ela faz conteúdo pro Instagram e tal. E aí ela falando que no ano que ela passou no vestibular, na verdade foi o ano que ela conseguiu desenvolver outras áreas da vida dela. Por exemplo, ela não ficou só aquilo, não, só vou estudar, não vou fazer mais nada da minha vida. Não, ela treinou, ela fazia exercício físico, ela tinha uma vida social, Sim. sabe? E aquilo eu acho que traz até se você não passar no vestibular, traz uma coisa que... Não, eu não só estudei, sabe? Eu desenvolvi outras coisas da minha vida. Então... Você, tipo... Você sabe que se você não tiver passado, você aprendeu várias outras coisas. Sim, nossa, é muito isso. E até o jeito de você lidar com a reprovação é muito mais fácil. Não, Sim. eu senti que eu fiz alguma coisa, sabe? Eu desenvolvi outras áreas, eu não fiquei só naquilo. Porque agora pensa, você ficou só estudando um ano inteiro. Nossa, só estudei pra uma coisa e ainda não consegui. Tipo assim, Aí você desaba mesmo. Sim. Porque e isso é engraçado. Você tem que pensar que todo mundo que estuda pra medicina tá, tipo, se preocupando em estudar. E ninguém se preocupa com o restante. Porra, passar em medicina, muitas das vezes, é você ter um certo diferencial, querendo ou não. É uma competição, Sim. Você tem que ter um componente ali que vai te fazer passar à frente. E às vezes o passar à frente, infelizmente, hoje em dia, muitas vezes você não sofrer com ansiedade, você tá confiante, você tá feliz, você tá alegre na tua preparação, você tá curtindo a jornada, você ter amigos no cursinho, igual você tava me comentando. Então, isso torna a jornada boa, pô. Sim, nossa. E hoje em dia, o que muita gente faz é tornar a jornada pra passar em medicina... Um fardo. Nossa, eu rodo o TikTok às vezes. Ai, o vídeo da menina indo pro cursinho, assim, cara. Porra, mas achei muito engraçado. Ela gravando o vlog dela, um dia de estudos pra medicina, acordando 5h30, 6 horas e tal. E daí eu achei legal, porque ela... Não, esse aqui é meu café da manhã. E esse aqui eu indo pra essa bosta do cursinho. E aí eu olhei aquilo assim, eu falei, porra, meu, se tu soubesse que não precisa ser assim, né? Nossa, assim, quando você começa a ver o estudo de uma forma diferente, tipo, ter prazer mesmo naquilo de aprender, Sim. Nossa, torna tudo mais leve. Nossa, muito mais leve. Às vezes até a aula do professor, que é mais dinâmica, mais divertida, já dá esse ar, assim, né? Mas você sentar ali, na hora do teu estudo individual, sentar ali, não, eu vou aprender isso. E você se empolgar com aquilo, sabe? Você achar legal, tipo, caraca, olha isso. Assim, nossa, Tem um cara que fala, acho que ele chama de 3 dias da aprendizagem, um negócio assim, Eu acho que eu já ouvi falar. Gabriel Madeira é o nome dele. Eu vi que você fala umas coisas Eu acho que essa camiseta aí não é num curso, negocinho, treinamento que ele tem? A pulseira a gente tem que cortar, né? Tem que cortar. Por isso que eu vim com ela. Que massa. Eu tava parando pra pensar, tipo, muitas das vezes, olha o que eu vou puxar agora. A gente tava na frente do cursinho um dia, com a sua amiga, Sim. a Maria Fernanda, que foi aluna da turma 5 do Pilares, e ela tinha passado em medicina. E a gente tava lá comemorando a aprovação dela, eu cortei a pulseira dela, jogando tinta, e tu tava lá também, pô. Tipo, você via aprovações de outras pessoas e tu, tipo, tinha aquela certeza assim, logo vai ser a minha, como que foi isso? Porque eu vi as fotos tuas.
na frente do cursinho e me lembrou muito assim, tipo, porra, alguns meses atrás, a gente tava lá e tu tava lá também, comemorando a aprovação de outra pessoa e tipo, porra, o que que passou pela tua cabeça naquele dia, no dia que a gente tava lá com ela, e eu quero saber depois o que passou no dia que você tava lá também, mas como aprovada. Por quê? Eu fico imaginando sempre que deve ter pessoas que assistem a essas entrevistas pensando assim, pô, uma hora vai ser a minha. E teve uma que eu gravei recentemente que ela grande parte da entrevista ela comentou de coisas que mudaram no estudo dela depois ela foi da turma 9 do Pilares, se eu não me engano. Coisas que mudaram no estudo dela depois dela ter assistido a uma entrevista. Ai, que legal. Então eu falei, porra, tipo, você tava assistindo lá e agora você tá fazendo a tua. Então, antes, o que que passou na tua cabeça naquele dia? Que a gente tava lá com a Maria Fernanda e você tava vendo ela ali aprovada. E depois, o dia que você tava lá na mesma situação. Então, antes, é até engraçado, né? Porque naquele dia, eu não tinha entrado ainda pro Pilares. E daí eu ficava... E ela já me falava muito, né? Ela já me falava absurdos e eu ficava naquela, vou, não vou, né? Vou, não vou, vou, não vou. Aí, aquele dia foi um dos, assim, dos pontos que eu mais pesei também na hora de entrar pro Pilares, sabe? E aí... Nossa, na verdade eu nem sei descrever, assim, porque eu tava tão feliz, assim, por ela também, tão feliz, e... Mas o que eu quero chegar é, bateu aquele sentimento de, porra, em breve vai ser eu? Ou, às vezes até o momento que você estava, algum sentimento de, pô, não sei se eu consigo me enxergar aí. Nossa, sim. Porque às vezes o povo olha os aprovados, olha a galera comemorando e o único pensamento que passa na cabeça da pessoa é... Ué, acho que não... Eu não consigo me imaginar. Então, eu acho que pra mim foi mais isso, sabe? Tá. Do que pensar, você é a próxima. Eu pensava mais assim, nossa, não consigo me imaginar. Não consigo. Tu tinha esse pensamento? Tinha. Mas eu sempre fui muito... de insistir nas coisas, sabe? Não, pra mim não existia a possibilidade de eu desistir. Eu não conseguia me imaginar, mas eu também não ia desistir. Eu sabia que uma hora ia chegar. Tá. Uma hora ia chegar. E... Nossa, mas quando foi eu... Nossa senhora, assim... Parecia que a ficha não caía, sabe? Ainda parece que não cai, sabe? Que eu tô nessa mesmo. Eu acho que só vai cair no primeiro dia de aula, sei lá, quando tiver no laboratório de anatomia com o jaleco, sabe? Mas... E daí, eles tacando ovo em mim lá. Nossa, É que o teu foi mais raiz. foi. O teu teve ovo. Teve. Ovo, farinha. Só não tava podre, ainda bem. Mas teve ovo. Da Maria Fernanda, a gente só tacou os pozinhos. Foi aquele negócio frufruzinho, pozinho azul. Foi. Aquele negócio de foto bonita. Foi bem Que isso aí mesmo. tira foto, assim, toda. Mas, pô, eu de fato penso que muita gente, quando vê um aprovado, quando vê algo assim, pensa, acho que não vai chegar a minha vez. A gente tem essa mania de pensar, não, mas tá muito longe, né? Tá muito longe. Porra, é exatamente isso. Às vezes você encontra pessoas que estão assim com tudo na mão. Tá ali pra construir a aprovação em medicina dela. A pessoa já tem uma certa base, a pessoa, ela tá passando por pequenos problemas, tá tudo na mão dela pra ela construir, e ela ainda olha pra pessoa aprovada e fala, isso aqui tá muito longe, isso aqui tá fora da minha realidade. Ela não consegue enxergar ela sendo aprovada. Mas eu acho que tem muito disso por a gente achar que o aprovado teve aquele estudo perfeito, né? Não, porque o aprovado não ficou com nenhuma matéria atrasada. E muito pelo contrário. Nossa, muito pelo contrário. Tanto que acho que até tem aquilo de perguntar pra quem passou, tá, mas o que você faria diferente? Né? Tipo... Tem um cara que faz essa pergunta sempre também. eu gosto de fazer essa pergunta, sabe por quê? Por quê? Se você começar a estudar de novo, o que você faria diferente? Por que eu faço essa pergunta? Porque é pra mostrar que até a pessoa que passou, ela sempre vai falar, tal conteúdo eu estudaria mais. Sim. E a pessoa que passou em medicina, meu...
Então todo mundo pensa assim, esse cara sabia tudo. Aí o cara, primeira coisa, o que você faria diferente? Madeira, cinemática eu não dominei. E daí a pessoa tá lá assim, eu não domino cinemática, eu nunca vou passar no vestibular. E tá o cara que passou numa federal falando, olha, eu estudaria um pouco mais cinemática porque eu não consegui dominar. Nossa, é muito isso. E é isso que a gente tem que entender, né? Que a galera que passa não é porque sabe tudo. Ninguém nunca sabe tudo, né? É. Loucura isso aí. Porque vamos pra um ponto ainda que a tua aprovação foi uma aprovação numa prova em que você não focava. Não focava nada. E isso acontece muito com o Enem. Por quê? A pessoa foca no vestibular. Quase todos os vestibulares são antes do Enem. A pessoa vai mal num vestibular e passa em medicina pelo SISU depois. Por causa da prova do Enem. O teu foi um pouco parecido. A diferença é que não foi o Enem, foi uma prova de estadual. A UEL. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Mas eu quero escutar de ti. O que tu acha que fez você passar numa prova mesmo que você não focasse nela? Foi sorte, né? Não foi sorte. Sorte. Não, tô zoando. É aquela famosa frase, né? Qual? A sorte te encontrou estudando? É essa mesmo. Muito bom. Quem que falou essa frase aí? Então, você tinha uma boa preparação. E a pessoa que tem uma boa preparação, ela acerta a questão que for. Não importa a banca. Eu penso isso. Tipo assim, você teve um desempenho na prova da UEL que foi absurdamente bom. Tanto que a gente chegou naquela chamada lá, porque a UEL são 2 fases, e a gente chegou naquela chamada e você tava assim com o teu desempenho. Eu tirei tanto. E a gente... É bastante. Nossa, eu não sabia. E aí eu fiquei assim, meu Deus, cara, ela tá com a aprovação na mão dela, é só engolir a segunda fase. Então, levou um tempo pra você trazer essa realidade e falar, porra, eu tenho uma possibilidade enorme de passar numa prova que eu nunca foquei. Nossa, não, aquela hora bateu o desespero. Que eu pensei, meu Deus, e agora, né? Não estudei pra segunda fase, não tenho ideia de como que era, eu não sabia como que era a avaliação, nem nada. Assim, eu fui fazer a prova pelo lúdico, assim. Vou fazer, já fiz a inscrição mesmo, vou lá fazer a prova. Eu nunca achei que eu ia conseguir passar pela primeira fase, né? Tá. Se eu for pra segunda, daí eu vejo o que eu faço, né? Aí eu vejo. Só que daí, se eu vejo, chegou a hora de eu vejo, né? Você foi a pessoa... Sabe que você foi filha da mãe, né? Por Porque quê? tu tirou a vaga do povo que estuda a prova. Você foi lá fazer a prova só pelo lúdico que eu gosto de falando. Você tirou a vaga da galera. Tu chegar na UEL lá, o povo vai ficar bravo contigo. Vou fazer o quê? Tu tirou a vaga do povo que só estuda pra UEL sem estudar pra UEL. E isso acontece muito com o vestibular. Muito mesmo. Bom, você pega o vestibular da Federal aqui, o primeiro lugar era de Floripa, se eu não me engano, estudava pra UFSC. Inclusive, a menina era lá do Gaia de Floripa, né? E os professores estavam contando que, na verdade, ela não queria fazer federal. Eles tiveram que brigar com ela. Não, você vai fazer sim. Você vai fazer a prova da federal. Você tá louca? Daí ela veio fazer assim também. Tipo, bem de boa, vou lá fazer a prova. Igual você fez a prova da UEL. Aham. Tá aí. A pessoa que tem um extensivo bem feito, ou seja, que passou por um cursinho e fez muito bem o negócio, ela responde qualquer prova. Óbvio que aí tem aquela parte depois de você se especializar Sim. naquela prova. Então você fez isso. Entre a primeira e a segunda fase da UEL, tu engoliu a segunda fase da UEL. Sim. E tu dominou ela. Com toda certeza. Nossa, porque assim, o bom é que as discursivas de biologia e química já tava meio que, né, encaminhado por causa da federal. Porque na federal eu não pensava assim, né? Depois que eu passar pra segunda fase, daí eu estudo pra segunda fase. Não, né? Aí eu já tinha um estudo, já fazia discursiva e tal. Biologia e química pra mim foi mais tranquilo. Só que lá tem questão Sociologia. de sociologia discursiva. Além da parte de português e literatura e espanhol, que é de marca X, né? Que geralmente é na primeira fase. Assim, português e espanhol, tranquilo. O problema é literatura, né? Porque eu tenho mais dificuldade em humanas, né? Então, pra mim, literatura era um problema. Literatura e sociologia. Putz, e agora, né?
E agora? Aí eu tive que me internar, né? Então, mas eu achei legal isso aí que tu comentou. Tu tinha mais facilidade em exatas Sim. e menos em humanas. Então, física e matemática pra ti eram matérias que eram mais tranquilas. Sim. Uhum. O que você falaria pra quem sofre um pouco com essas matérias? Que conselho tu passaria? Eu acho que primeiro é não enxergar como um bicho de 7 cabeças. Assim, se alguém inventou aquilo, você tem a capacidade de entender aquilo. Sabe? A única coisa que você tem que fazer é entender. Então, primeiro... Alguém criou as fórmulas, teu único papel é entender elas. Sim. Então, e muitas vezes a galera tem um bloqueio, né? Não, eu não sei isso, não vou aprender. Ou às vezes tá lá fazendo exercício, tenta, assim, 1, 2 vezes, vê que vai ter que pensar, que vai ter que exigir. Ah, não, isso daqui eu não sei. Não, isso daqui eu não sei. E desiste. E larga, sabe? Sim. Mas não, isso é uma coisa, são matérias que você tem que insistir. Que você tem que fazer o teu cérebro entender e com muita repetição, muita repetição. Ah, não é? Fiz um exercício aqui, entendi como é que é. Ou, nossa, tá difícil esse exercício. Vou olhar a resolução, vai lá, olha a resolução. Ah, tá, agora entendi como é que é. Beleza, vamos pro próximo. Tipo assim, não funciona. Você tem que fazer por você mesmo, porque senão... Tinha uma professora na minha escola, era a Bia, de matemática. Aí ela passava as questões, e eu lembro bem dela, que era característico, porque ela ia de casaco, assim, toda arrumada, e como era quadro de giz, ela botava tipo um plástico. Pra não sujar. Pra não sujar, toda preparada, assim. E ela começava, assim, passar todo resolvendo as questões que, sei lá, tinham ido pra tarefa na época da escola. Uhum. E era muito engraçado. Porque chegava no final do quadro, era sempre, Bia, por favor, não apaga o quadro, não apaga o quadro. Copiando, assim, ó. E eu só olhava, assim, era exatamente as pessoas que você sabia que chamava RO, recuperação bimestral. Não sei por que era RO, acho que era recuperação obrigatória, mas era bimestral. Eram as pessoas que estavam de recuperação. E era sempre as que a Bia não podia apagar o quadro e elas estavam, por favor, professor, não apaga, não apaga, não apaga, e copiando tudo. Porque é literalmente isso, tipo, não sei, vou ver resolução. É bem isso. O que eu senti que me ajudava bastante também, na verdade, era durante as aulas, o professor vai fazer um exercício em sala. Geralmente o pessoal cruza os braços e fica olhando, né, o professor resolver. Quando eu já... Assim, geralmente as primeiras vezes pra você entender como é que é o conteúdo, eu fazia isso. Mas quando eu já tinha uma noção, não, ele vai fazer esse exercício, então deixa eu fazer aqui rapidinho sozinha, tentar fazer sozinha, né? Aí fazia, aí se dava certo, beleza. Aí às vezes eu empacava em algum lugar, em alguma parte, aí eu ia olhar e esperar a resolução, sabe? Muito bom. E aí eu sinto que me ajudava bastante isso. Muito bom. E deixa eu perguntar, o que tu chegou a criar de macete ou alguma coisa tua que você tinha pra entender conteúdo? Tipo, várias vezes a pessoa que passa tem alguns conteúdos que ela mesma criou macetes. Tem. O que você tinha? Deixa eu ver. É que tem muito macete que os professores passam mesmo, né? Sim. Tem aqueles, o soca à toa, mas que eu criei... O que eu criei foi pra física, na verdade. O quê? Ótica. Tá. Assim, o teu macete é muito bom, inclusive, só que na época eu já tinha o meu. Aí eu achei ruim trocar, né? Mas eu fazia um desenho que resumia muito, sabe? Que você cruza. Aham. Eu sei qual é. Que daí você desenha, tipo, quatro imagens só. Aí um antes do foco lá, do antiprincipal. Aí o outro entre o antiprincipal e o foco. E aí o outro antes do espelho, né? E o outro atrás do espelho. Aí você vai mudando os tamanhos só. E aí você tem Tu traça uma linha e guia tudo. Sim. Eu sei qual é esse macete. Assim, nossa, é muito bom, inclusive. Muito bom. Eu só consigo mandar bem em ótica por causa disso. Porque assim... Tu sofria com óptica? Sofria? Nossa. Sério? Você Sofria. vê, tu não é a primeira pessoa que me fala isso. Sofria, nossa, demais. Até esse macetinho aí eu sofria. Daí eu tentava decorar as imagens, sabe? Tipo, não, Tá. porque se o ponto estiver aqui, então a imagem como é que vai ser mesmo? Não sei o que. Só que não funciona assim. Assim a gente, primeiro que perde muito tempo. Segundo que você vai confiar mesmo na tua memória. Assim,
no nervosismo ali da prova, a chance de você errar é muito alta, você usando esse método, né? Então, assim, macete salva vidas, inclusive. E acelera demais o processo, acelera demais. Com certeza, com certeza. E na real, tem macetes que você vai criando pra decorar as coisas. Tem. Ah, teve um que eu usei pra decorar os prefixos, sabe? Milimicro, nanopico. Milimicro, nanopico. Milimicro, nanopico. Aí tu pega pela fonética. Tipo, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A da S. E aí tu fica falando e tu fica repetindo. Sim. Aí eu só lembrava que o mili era 10 a menos 3 e os outros era de 3 em 3. Aí, tipo, fluía muito rápido, muito fácil. Muito bom, muito bom. Sabe que tem gente que não sabe esse negócio aí. E, tipo, a pessoa erra a questão por causa disso. Nossa, e a federal tem muito disso, inclusive, de dar numa unidade, querer em outra e você ter que transformar. Se tu não souber, tu não resolve. Meu, tu tava num ambiente de cursinho. E tu passou estando no ambiente. O que você falaria pra alguém que está no ambiente de cursinho e... sei lá, conselhos que você falaria? Porque assim, você tava no cursinho, tu passou numa prova que não era que você focava, então você ainda continua lá, você vai ir pra Londrina, mas tu vai continuar estudando. Mas você ficou no ambiente de cursinho. E aquelas pessoas que muitas vezes, sei lá, não conseguem se sentir bem no cursinho, que conselho que você falaria pra elas? Pra quem não vai pro cursinho. Não. Pelo contrário, pra pessoa que tá no cursinho, mas às vezes não, sabe, não engrenou direito ali a pessoa. Porque você foi uma das pessoas que, mesmo depois de um tempo, depois de ter chegado perto, tu não largou o cursinho. E tem muita gente que resolve largar. Mas, se você não largou, eu presumo que é porque você gostava do ambiente. Você tinha coisas no cursinho que te faziam bem. E que conselho você passa pra aquela pessoa que às vezes tá assim, meu Deus, não aguento ir pro cursinho? Sei lá, que ela tem um cursinho ali como um ambiente tóxico, ruim pra ela. Eu acho que é achar um grupo de amizades que te puxa, assim, sabe? Que inclusive que eu tava contando. Eu acho que o que me ajuda ainda a ficar nesse ambiente de cursinho é achar um grupo de amizade que seja amizade de verdade mesmo, e não esse ambiente tóxico. Porque às vezes tem muito daquilo, meu amigo, mas tem aquela rixinha, aquela competição. Tipo assim, te olho como concorrente. Exatamente. A pessoa olha e pensa assim, tá, isso é meu concorrente. Não, e não dá. Você tem que ser um olhar de, não, vamos se ajudar, sabe? A gente tá no mesmo barco e a gente tem que se ajudar. E não competir, sabe? Competir com os outros, né? Os outros cursinhos, aí sim. As outras pessoas, aí sim. Mas a galera que tá ali do teu lado, que você vê todo dia, que tá passando exatamente pelas mesmas coisas que você, não dá pra enxergar desse jeito, porque senão se torna isso, sabe? É um ambiente tóxico que você sente que suga toda a tua energia. Às vezes até a tua energia de estudar vai tudo embora ali, sabe? E eu senti que me ajudou muito isso, de ter amizade verdadeira mesmo. E, querendo ou não, um cobra o outro, né? Não, mas por que você não veio hoje? Não, por que você tá fazendo? Você vai faltar? Sim. Sabe? Então, e eu acho que também tem muito a questão de saber usar o cursinho. De selecionar tudo o que você vai fazer ou não. Porque é aquilo, se você for fazer tudo que o cursinho dá, você vai ficar exausto. Tem alguém que faz isso também. Não faz cursinho, use o cursinho. Exatamente. É muito bom isso. E, pô, igual eu falei, eu não sou contra cursinho. Tem muita gente que prega, não, porque cursinho não resolve e tal. Mas isso do ambiente é assim, ó. Uma das coisas que mais acontece com quem, por exemplo, eu falo que a pessoa que estuda em casa, ela erra normalmente em organização e rotina. É tipo assim, a pessoa procrastina o dia inteiro. A pessoa, ela não consegue render. Sim. Às vezes ela tá estudando uns negócios que não tinham nada a ver, porque ela criou uma organização mirabolante na cabeça dela. Agora, a pessoa do cursinho, ela erra normalmente no estudo. É tipo, ela estuda errado. Porque Sim. ela tá estudando, é inegável. Sim. Isso que é o bom no cursinho, ele te dá uma base, né? Um direcionamento. Você tem o fio condutor. Só que, normalmente, o que a pessoa faz? Ela estuda errado a organização certa. Sim. E o que eu acho que influencia também é o cursinho em si. Porque, dependendo do cursinho, às vezes o próprio cursinho cria essa rivalidade, né? Entre os alunos. Tipo, eu já fiquei...
Posso falar nomes aqui? Pode. Depois, se tu arranjar processo pra gente, tu paga. Não tem problema. Eu não, capaz. Por exemplo, eu sei que tinha separação de salas, né? Então, no simulado, dependendo da tua nota, você ia pra uma sala, dependendo, você ia pra outra, sabe? Tinha 1 e a 2, tinha essa separação. Então, eu acho que o próprio cursinho criava essa rivalidade, essa distinção entre os alunos, sabe? E isso, querendo ou não, torna um ambiente Sim. ruim, né? Eu não sabia disso aí. Então, tinha essa separação. Tipo, a sala dos melhores e a sala dos mais ou menos, sabe? E aí, pelo que entendi, tinha algumas aulas diferentes. Eu não posso falar muito com propriedade, né? Porque eu nunca estudei lá. Mas todas as pessoas que, nesses anos de cursinho que eu conversei, que estudaram lá, não gostavam muito disso, sabe? E sentia que era bem, bem tóxico, assim, o ambiente por causa disso. Fora os professores também, professores de assistência, algumas coisas que eles falavam para os alunos. Teve uma que ela estava me contando que ela foi tirar dúvida com o professor e era uma dúvida muito básica. Segundo o professor, né? Aí ele, não, mas isso aqui é muito básico. Vai ali fazer um... Daí faz um ano... Depois você volta aqui. Caraca, que loucura. Chegava a falar isso pros alunos. E aí... Mas eu sinto que você achar um cursinho que não tem esse tipo de coisa já vai ajudar muito também, sabe? Tá. E eu gosto do... Por causa disso. Ele é um curso menor, né? Então não tem muito esse tipo de coisa. Sempre tem, né? Querendo ou não. Sim, é normal. Mas... Você sabe um negócio interessante? Eu falo que a pessoa que passa e que tá no outdoor de cursinho lá no final do ano, aprovado medicina, é sempre a pessoa que passava mais tempo normalmente nas cabines. Sim. Foi isso pra ti? Com certeza. Eu ainda assistia muita aula, né? Do ano passado pra cá, eu já mudei isso. Eu assistia muita aula, porque eu só tinha feito o semi, né? Aí no semi a gente vê as coisas bem atropelado. E aí... Não é extensivo. Não, extensivo. Mas ainda assim eu selecionava as aulas. Tinha aula que eu simplesmente não assistia. Esse ano eu tô assistindo bem menos. Reduzi, assim, se eu assisto 10 aulas durante a semana é muito. Mas eu passava bastante tempo na sala de estudos. Ah. Bastante. Porque assistir aula é isso aqui do teu estudo, né? É. É a menor parcela. Você tem que fazer a tua parte. Senão, se fosse só assistir aula, tava fácil, né? Todo mundo passava. Sim. Todo mundo de uma sala de cursinho. Porque, pô, você pega o cursinho, é todo mundo tendo a mesma aula, o mesmo professor, a mesma lista de questões. Cara, se tu tem tudo igual a todo mundo, Sim. o que você tem de diferente lá no final do ano? Então isso é muito importante. Tá, agora vamos pra um ponto. Por que tu já chorou na tua preparação? Nossa, vários motivos. Você vê que eu não perguntei assim, tu já chorou na tua preparação? Não. Eu já fui direto. Por que tu já chorou na tua preparação? Eu acho que o principal motivo que já me fez chorar é você tá ali já estudando um tempo aquele conteúdo e parece que você não entende, e aquilo não entra. Aí você vai lá, vê a parte teórica. Não, agora eu acho que entendi, vou fazer exercício. Aí você vai fazer exercício e trava. Aí você volta lá na teoria, vê mais um pouco. Não, agora eu vou fazer exercício e trava. Nossa senhora, quando isso acontecia, geralmente acontecia, às vezes em física, na parte de eletrodinâmica. Que assim, tem conteúdos específicos dentro da física Sim, normal. Que pega, sabe? Normal. Eu falo que você não tem uma matéria que você domina, você tem conteúdos dentro de matéria. Sim. Então, pô, você pode ser ótimo em história, mas tem conteúdo de história que é difícil pra ti. Você pode ser ótimo em física, mas tem conteúdo de física que é difícil pra ti. Normal. Sim. Super normal. Super normal. Aí, eletrodinâmica, eletromagnetismo, nossa, pra mim, assim, até hoje, inclusive. Eu olho aquelas questões, meu Deus do céu, mas como é que é isso, sabe? Aí, nossa, eu chorava. Aí, eu tentava fazer umas 3 vezes as questões, assim, não conseguia. Chorava, meu Deus, eu não entendo nada, eu não sei nada, sabe? Aí, mas é assim... Nossa senhora, Ninguém fala disso. Não, eu chorava... Tinha épocas, assim, que eu pensava, não vou passar. Não vai dar, não vai ser pra mim esse ano. Não vai dar. Porque
às vezes eu ficava olhando assim, nossa, mas tem tanta gente tão velha aí estudando, tipo, 23, 24 anos, que já tá 6, 7 anos no cursinho. Eu tô aqui no meu 3º ano de cursinho, capaz mesmo que eu vou passar. E eu ficava pensando assim, e era um dos motivos que eu chorava também. Eu demorei pra mudar esse meu pensamento, sabe? Tipo, não é assim, eu tenho que fazer por mim, depende do que eu fizer, sabe? Minha aprovação depende do que eu fizer e não é... Não, porque você tem que fazer 6 anos de cursinho pra entrar em medicina, sabe? Não é assim, é você que determina. Então, até eu entender isso, eu chorei bastante. Teve algum episódio que tu lembra? Mais claramente. Teve. Foi no... Porque enquanto nesses primeiros anos de cursinho, meu foco principal era federal, mas eu fazia os outros vestibulares, né? Inclusive, em 2020, eu fiz o vestibular da UEL. E era uma fase também. Não eram 2. E aí, eram 50... Nossa, eu lembro até hoje. 50 questões. Era lá em Londrina, então eu tive que sair daqui e ir pra lá pra fazer a prova. E aí... Nossa, eu saí com a prova, assim, com uma sensação... Caraca, fui super bem. E eu nunca saio com essa sensação das provas, né? Eu sempre saio, tipo, acho que eu fui mais ou menos, né? Acho que fui mais ou menos. Tá. E aquela vez eu saí, assim... Nossa, caraca, fui muito bem. Fui muito bem. Eu só tinha que ter a certeza, né? Cheguei em casa, era umas 2 e pouco da manhã, porque eu saí de lá direto da prova e voltei pra cá. Aí já tinha saído o gabarito, deu, não, agora eu vou corrigir, antes de dormir. Aí fui lá, corrigi. Deu 42 questões de 50. Deu, caraca. Passei, né? Nossa, pra mim já tava certo. Nossa, passei. Aí eu tava super empolgada. Já tava começando a ver, pensar onde é que eu ia morar, ficar em Londrina, né? Aí, só que eram 50 questões e uma redação. Aí tinha a seleção de quem ia ter a nota de corte, de quem ia ter a redação corrigida, né? Tá. E aí isso era uns 15 dias depois. Daí, beleza, nesses 15 dias eu fiquei super empolgada, assim. Aí fui abrir a lista, saiu a lista de quem teve a redação corrigida, né? Meu nome não tava lá. Nossa senhora, meu mundo, assim, acabou. Acabou, porque eu tinha certeza, né? Nossa, errei 8 questões, pô, não tem como eu não ter passado, né? Nossa, e aquilo, assim, acabou, desmoronou meu mundo, assim. E foi... Até, inclusive, eu desanimei bastante pra federal, inclusive. Foi aí que eu comecei a pensar, não, mas eu tô com 3 anos de cursinho, não vou passar agora. E eu tinha muita gente à minha volta que tinha 24, 25 anos e tava estudando ainda, sabe? E aí que eu comecei a pensar nisso, não, mas eu preciso de mais tempo de cursinho. Até virar a chavinha do, não preciso disso, sabe? Porque tinha uma menina na minha sala, aquela exceção, né? Aquela exceção de sempre. Ela tinha 17 anos e ela tava no 3º do colégio da Polícia Militar. Tá. E ela conseguiu passar na federal. Direto do 3º. E eu acho que isso foi, sabe, a chavezinha, assim. Tipo, tá ali, dá pra fazer? Sim. Dá pra fazer. Caraca. Sabe, isso foi muito bom pra eu conseguir ver que dava pra fazer. Que não é um pré-requisito lá... não, você tem que fazer 6 anos de cursinho. Se você não fizer 6 anos, você não pode entrar em medicina. Não é assim que funciona, sabe? E eu acho que foi isso que virou a chavinha. Sim. E o povo, quando chega no primeiro ano, sabe o que acontece? E vai mal, a pessoa vai tão confiante. É quase sempre assim. A pessoa vai confiante, porque ela fez um bom ensino médio, aí ela não passa. Primeiro ano de curso, ela fala, não, agora vai e não vai. Aí ela se depara com as situações do povo que leva 5, 6 anos e ela já assume aquilo pra ela. Uhum. Pô, eu fui bem na escola. O que tem nesse... não, é porque medicina é realmente 5 anos. E esses dias eu falei algo que você deve ter visto no cursinho. Tem pessoas que já desistiram. Elas só não pararam de estudar. Sabe, tipo, no fundo, ela já desistiu. A única coisa é que ela continua indo pro cursinho. É que ela continua pegando uma prova antiga ou outra. Mas ela desistiu. E onde foi? Talvez da metade do ano pra frente, talvez... Onde foi que você pegou e você falou também, teve momentos assim que você tava na reta final, agora, de 2022, falando, pô, tem que ser nesse.
e vamos passar, e talvez no momento que você saiu da prova ou antes de você fazer a prova, mudou algo nessa forma de você olhar e sei lá, reacender aquela, sabe, talvez aquele motivo que te fez querer passar em medicina lá no segundo ano. Ou a força que você tinha lá no segundo ano. Teve alguma coisa assim? Eu acho que teve. Porque quando você tá ali no ambiente do cursinho, você vê a galera que tava ali fazendo as mesmas, passando pela mesma coisa que você, passar e você ficar, tipo, é uma parada tensa, assim. Eu tenho que fazer a minha também. Sim, é muito. Nossa, e demais isso, sabe? Você vê a galera que teve as mesmas oportunidades que você. Tipo assim, o que foi? O que aconteceu, sabe? Que ela foi e eu não, e eu fiquei, sabe? E daí eu não. A próxima vai ser eu. Tem que ser, ou vai ser eu, sabe? E aí, mas, nossa, demorou pra eu conseguir ter esse pensamento, porque eu sempre fui muito, não, mas eu não vou conseguir. Aquele pensamento, sabe, do começo do ano, a gente sempre vê muito distante. Mas quando você começa a ver que pessoas próximas a você, que passaram, tipo assim, que a rotina era muito parecida, nível de estudo muito parecido, começa a passar, você vê que não tá tão longe, sabe? Que você tá ali. E que você tá no páreo. Que é um detalhezinho ou outro que tá decidindo, sabe? Quem vai e quem fica. Eu acho que isso que dá um gás pra gente continuar. Você nem parou pra pensar. Mas vai ter gente assistindo isso aqui, escutando, que talvez a partir disso que tu comentou e vendo a tua história, também vai ser o momento que a pessoa vai falar, porra, eu tô há 3 anos aqui e tem que ser eu. Porque por que não pode ser eu? Então, talvez você não tinha parado pra pensar, mas isso que tu falou deve ter acendido e virado a chavinha em alguém. Tomara, porque, assim, às vezes é isso que falta pra pessoa passar. Às vezes é isso que falta. E depois que passou, como foi? Eu acho que é bem aquele clichêzinho que todo mundo fala mesmo. Você sente que sai um peso, assim, ó, das suas costas. Nossa, é um alívio, assim, e é diferente do que eu senti, por exemplo, quando eu passei em particular. Porque daí eu tinha uma nova preocupação, né? Tá, mas eu vou conseguir pagar? Não vou? Obviamente não ia conseguir pagar, né? Mas aquela sensação, assim, nossa, passei numa pública. Meu Deus, eu vou cursar medicina, sabe? Aí começa a cair a ficha. Porque quando a gente tá no cursinho, a gente às vezes até esquece, né? Até esquece do porquê. Caraca, você tocou num ponto. Às vezes a pessoa tá tão no automático, que ela esquece como vai ser quando ela passar. Que ela já não pensa mais, meu Deus, quando eu passar em medicina eu vou ter que me mudar de cidade, vai ser legal, e nossa, e meu Deus, eu vou ter que fazer uma mudança, e eu quero comprar um jaleco, Ela não pensa mais nisso, ela já tá tanto no estudo que ela esqueceu porque ela tá fazendo aquilo ali. Nossa, e esquece mesmo, é muito fácil de esquecer, da gente ficar naquele ciclo ali, porque às vezes a gente tá tanto tempo que esquece real mesmo. E... Nossa, mas é uma coisa que eu acho que a gente teria que praticar mesmo, sabe? Eu não posso esquecer de como que vai ser quando eu passar. Todo dia. Porque, nossa, e isso te dá um gás, assim, impressionante. Inclusive, nossa, a sensação, quando você tá vivendo isso, nossa, é surreal, assim, surreal. Eu lembro que às vezes eu fazia esse exercício de imaginar como seria, né? E às vezes eu chegava até a me emocionar, tipo, caraca, meu olho enchia de lágrimas, assim, só de imaginar como que seria, sabe? Quando eu passasse. E, assim, você tá vivendo isso, nossa, é surreal. A sensação, a felicidade que você tem, nossa, é assim, solta sai um peso e é uma satisfação que eu sinto, assim mesmo. De saber que foi pelo meu esforço, que não dependeu de mais ninguém isso, que eu consegui chegar aqui pelo meu mérito. Nossa, é surreal. Surreal. Como foi pra sua família? Nossa, a minha mãe ficou mais feliz que eu. Até tava contando pra Bel. Foi muito bom, porque ela tava de férias, né, quando saiu o resultado, e ela foi até o cursinho pra ver o resultado junto comigo.
E aí a gente tava lá na secretaria, aquele negócio, né? De entra no site, tá travado e não abre de jeito nenhum. E eu ficando lá. Aí, do nada, consegui abrir, né? Meu Deus, toda me tremendo pra ver. Tipo, aí, alguém vê pra mim. foi quase isso. Aí eu baixei a lista até o final lá, né? Pra chegar no V. Aí a hora que eu vi Vitória Caroline Camargo dos Santos, deu, meu Deus do céu. Aí, nossa, minha mãe começou a gritar e ela gritava e pulava e eu só conseguia ficar parada assim, sabe? E comecei a chorar. Daí a secretária veio, abraçou eu. A primeira pessoa que eu abracei nem foi minha mãe, porque de tão feliz que ela tava, sabe? Tanto que a galera que tava em sala conseguiu escutar os gritos dela. Então, assim, ela... E daí depois, a hora que ela conseguiu se acalmar, que eu fui conseguir abraçar ela, sabe? Que a gente chorou junto, assim mesmo. Mas, assim, eu acho que ela ficou mais feliz que eu, porque eu sempre senti que ela acreditava mais em mim do que eu mesma. Nossa, demais, assim. Às vezes, até quando eu tava nessa época, assim, de nossa, não vou conseguir, ela tava super preocupada comigo, assim, né? E ela já não aguentava mais falar, mas pare com esse pensamento, né? Não é assim? Nossa, ela não... Você vai passar? Ela não aguentava mais. Nossa, ela só escutou eu chorando. E ela nunca falou, não, vamos procurar... Ela sempre Não. vai e tenta... Que Nossa, legal. sempre. Demais, assim, ela foi quem mais me apoiou durante toda essa jornada. No começo, ela sempre me alertou, né? Não, vai ser difícil, é isso mesmo que você quer. Mas se você decidir por isso mesmo, eu vou estar com você até o final. Assim, você vai passar em medicina. Eu vou pagar cursinho pra você, o que for. Vou pagar o Pilares, o que for, até você conseguir, sabe? O Pilares com mais resistência. O Pilares com bem mais resistência. Teve algum argumento que você usou assim? Você falou assim, esse foi matador. A hora que você falou isso, ela falou, tá, eu vou pagar pra ti. Eu acho que foi a Maria Fernanda, né? Ela ter passado. Que esse argumento aí... Não, e o fato de você ter me intimado, né? Porque você veio no privado me mandar mensagem. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu lembro que aquele dia a gente tava lá depois da aprovação dela e tu tinha falado que tu tinha, tipo, chegado perto. Meu, pra mim, quando a pessoa chega perto de passar, eu sei que quase sempre o que falta é algo que ela não tá, muitas vezes, nem olhando. Tipo, o que falta pra ela passar, várias vezes, é algo que ela não chegou ainda a pensar, preciso mudar isso. Ela tá sempre só, caraca, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais. E às vezes ela deixa de focar em outras coisas. Ela deixa de olhar a forma como ela tá corrigindo uma prova, a forma como ela tá fazendo o simulado, a maneira como ela tá assistindo as aulas, a quais conteúdos ela estuda. Ou, obviamente, as coisas externas ao estudo. Então, o que ela vai fazer no dia da prova pra ela estar mais confiante? O que ela vai fazer na rotina dela? Então, quando a pessoa fala que não passou por pouco, eu sei que quase sempre, ela não vai mudar o que é necessário. Então foi isso. Eu fiquei muito feliz de ver a tua aprovação, te parabenizar. Obrigada. Aquilo que eu falei sobre a sorte te encontrou estudando é a maior verdade que tem. E aí eu lembro ainda que eu compartilhei no grupo da Elite e ela é mais velha, inclusive, se chama Ellen Aline. Ela tem pós-graduação, doutorado, se eu não me engano, e decidiu estudar pra passar em medicina. Nossa. E eu mandei lá, eu falei assim, vocês acham que alguém passa em medicina por sorte? Só pra provocar, né? Eu gosto de alfinetar. Daí o povo todo, não, isso aí é balela, isso aí o povo sempre estudou bastante. E aí outros falando, olha, às vezes quando a pessoa estuda, chega lá e ela consegue ter uma coisa ou outra que vai fazer ela passar. E a Ellen chegou e comentou assim, bom, isso aí eu não sei, mas eu sei uma frase famosa que fala, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. É bem isso mesmo. O meu professor usa uma metáfora que tem uma região sombreada. Você tem que lutar para iluminar a maior parte possível. Eu acho que a sorte se trata muito disso, né? Quanto mais você estudar, quanto mais conteúdos você vê, menos margem você vai deixar para tal sorte. Exatamente. Ou seja, vai lá e vai ter caído uma questão que todo mundo ao teu redor errou.
se você tiver estudado justamente aquilo e você conseguir acertar, alguém vai falar, pô, mas caiu aquela parada que ninguém sabia acertar, que ninguém conseguia fazer. Pois é, mas teve alguém que estudou pra ter a sorte daquilo tá lá na frente dele aquele dia. Então, Sim. assim, quando a gente coloca... E você vai ver várias pessoas. A pessoa não estuda pra aquela prova, ela vai lá, faz, só pelo... Eu achei engraçada a forma como tu expressou, pelo lúdico. Ela vai fazer pelo lúdico, ela passa. Mas ela passa não porque, uau, caiu uma vaga de medicina na minha frente. Não, meu. Porque ela passou 2 anos no cursinho estudando. Sim. Porque talvez a prova que ela focava, caíram questões que ela... Sei lá. Naquele ano caíram umas questões que ela não dominou. Então, da mesma forma que talvez faltou um pouco disso na prova que ela queria, na prova que ela não queria, sobrou essas questões de conteúdos que talvez o povo não estudou, mas ela estudou e ela conseguiu resolver. Então, eu fiquei muito feliz da sua aprovação. Achei, inclusive, pra mim, impagável, assim, o dia que você entrou na chamada e a gente tava lá, não, e aí, quantos fizeram? E o povo assim, não, fiz 47, 48, meu Deus, tomara que o corte caia. E chega alguém assim, e o povo estudando pra UEL, assim. Chega alguém, fiz 50 e alguma coisa, 50, sei lá. Falando com a normalidade, eu falei, se mata de estudar pra segunda fase agora, meu, o que você tá fazendo na tua vida? Larga tudo e estuda pra segunda. Então, eu fico muito feliz de saber que você fez isso nesse tempo. Não, eu que queria agradecer, né? Porque se não fosse o Pilares, eu acho que ainda ia um tempinho, assim, sabe? O Pilares serviu muito pra eu abrir meu olho de... Exatamente o que você falou, sabe? Faltava uma coisinha ou outra ali, ajeitar pra dar certo. E eu só queria agradecer de verdade mesmo. Assim, valeu muito a pena, valeu a pena o esforço de convencer minha mãe. Valeu muito a pena. Fico feliz, muito feliz. Parabéns pela aprovação. Obrigada. Tem alguma mensagem que tu quer deixar final? Mas deixa eu te pedir. Alguma mensagem que não seja não desista. Porque toda vez que eu peço uma mensagem, a pessoa fala não desista. Eu falo assim, alguma mensagem que seja um não desista? Tipo, se você pudesse escancarar algo num outdoor, alguma coisa assim pra quem quer passar em medicina. Eu acho que o segredo é persistência mesmo. Tá. Mas não desista, É um não né? desista, tá, mas algo além disso. Eu sou chato com as perguntas, né? Difícil. Mas eu acho que é essa questão de desenvolver mais áreas da vida mesmo. Tá. Bom. É muito importante, assim. Te dá um suporte de outro... É outra história, sabe? É outra vida. Você estuda de um jeito diferente, porque você tem um pique diferente. Eu acho que fica mais leve, querendo ou não. Fica mais leve, mais fácil, porque você não fica só naquilo, não é só aquilo que você faz outras coisas. A parte do exercício físico, inclusive eu comecei a fazer academia ano passado. Dos desafios. Ano passado. Nossa. E, nossa, me ajudou demais. A gente acha que não tem nada a ver, né? Mas a saúde mental melhora muito. Demais, demais. A parte da ansiedade, demais. Assim, nossa, é absurdo. E é difícil para as pessoas entenderem, né? É muito difícil, porque a galera acha, não, é só estudar, é só isso que vai fazer eu passar. Mas não, é todo um... Tá todo mundo estudando. O que você tem de diferentes? Todo mundo se preocupa em estudar, mas ninguém se preocupa em cuidar disso aí. Então esse é o meu recado. Desenvolva outras áreas da sua vida. Muito bom. É isso, terminamos mais um episódio. Você sabe que vai ser uma semana de entrevista assim? Uma semana? Segunda, quarta e sexta, e aí depois uma semana de lives do evento. Brabíssimo. Muito bom. Então, a você que está assistindo, assista, não perca nenhuma das outras entrevistas. Não esqueça de deixar seu comentário. E lembrando que faz parte, né? Essas entrevistas fazem parte da semana de aquecimento para o evento de semana que vem, dos dias 12 a 15 de junho.